gravação, tá? Pode Mas iniciar. vamos lá, vamos treinar, fica à vontade aí. Na Vamos. hora que der certo, a gente ajusta ali isso aí. Então, mais Tá uma bom. vez com o Piero, é uma aula esperada, né, pela característica, né, do participante, né, mas também, Piero, porque é uma aula que é compactada, né, são 3 em 1. Sim, sim. Então, a gente coloca aqui um pouco mais de conteúdo, pois não? Não, só vou mudar aqui para ficar uma imagem boa. A luz está vindo daqui, eu mudo daqui. Assim, claro. O livro que eu vou pegar aqui é o verde, né? É, o verdinho, né, o caderno intermediário. Por incrível que pareça, é um conteúdo inédito para o pessoal da academia. Nós Tá. estamos posicionados aí na aula 11ª, mais ou menos. Tá. Então, a gente também caminhou, né, com os mentorandos da academia, esse mesmo, exatamente. A gente tem caminhado aí até o iniciozinho, que seria o Tá. Palavras Distorcidas. Então, é um conteúdo inédito. Ok. E nós vamos Boa. pegar o meias palavras. Meias palavras? Meias palavras. Esse exercício aqui, tá? Tá Ele literalmente só tem a metade, a página 11 do caderno verde. Esse exercício, meias palavras, tem literalmente a metade da palavra. bom. Mas Tá bom. parece, a princípio, meio exótico, né? Para que eu vou fazer um exercício que só apresenta metade da palavra? Eu brinco, né, com aquele provérbio que diz que para um bom entendedor, meia palavra basta, né? É, verdade. E aí tem literalmente a metade da palavra. E qual seria a finalidade de estar lendo com o metrônomo, né? Pode posicionar seu metrônomo aí no 45, eu acho que é razoável. Se estiver Tá. muito devagar, a gente acelera, se estiver muito rápido também, a gente diminui. Após a primeira passada, a gente define, né, o alinhamento, o limiar de dificuldade. Então, a finalidade aqui é estimular o hemisfério direito. O hemisfério Tá. direito, ele é espiritual, sua área, criativo, é Tá. lúdico, é colorido e é digital. Então, quando Tá. eu tenho metade das palavras, eu tenho a facilidade de passar a enxergar o todo, ler ideias e não apenas as palavras. Só que o hemisfério esquerdo, ele sabota, porque era uma habilidade dele, ler Uhum. silabicamente, palavra por palavra, entendendo pedacinho por pedacinho, fazendo devagar, com medo de perder, porque ele é escasso, né? Ele é racional e Uhum. escasso. Lá direito, você fala sobre isso, eu tenho acompanhado seus vídeos aí, né? O lado Sim. direito, não, ele permite o maravilhoso, o abundante, a conexão Uhum. com vínculos, né, de espiritualidade, e permite que as coisas sejam atraídas, vamos dizer assim, né? E a leitura Ok. dinâmica é uma habilidade do hemisfério direito. Vamos fazer Tá. uma passada? Vamos. Ok, pode Faz começar. passada reta Cada até o toque uma final. linha, isso, Uma linha só? é. Cada, cada toque uma linha, tec, Tá. tec, Tá. Ok. terminou, hiperventila, Ok. Ok. Bora lá. Até para aumentar um pouquinho. maravilha. É porque essa é só para a gente reconhecer o limiar. O limiar é entre o perder a última palavra e o sobrar tempo. Então, a cada exercício, eu tenho que estar fazendo esse ajuste, aumentando ou diminuindo o toque para aproveitar sempre, né, a minha Uhum. produtividade. O que você achou do exercício? Perdeu palavra? Teve palavra que você olhou, visualizou, mas não entendeu, não decodificou? Acho que teve umas 3 palavras que eu não entendi, mas eu fui reto, nem parei nela.
na média, deu para fazer. Tá? Deu Então, fazer. vamos subir o metrônomo um pouquinho, vamos para o 50. Se o 50 for muito, a gente põe no meio termo, depois do 47. Então, pegando o 2, né? Tá. Meias palavras 2, só que de trás para frente. De trás para frente? Ok. Isso. Pode ligar. Valendo. Bora. Tá. Vamos fazer o aquecimento dos olhos. Por que que eu primeiro fiz essa adaptação? Para você sentir qual é a velocidade, né? Então, é no 50, é no 40, ou a gente Eu acho que coloca aí no meio? 47. 47. Vamos colocar no 47. A próxima seria o zigue-zague. Mas Tá. antes disso, vamos fazer 1 minuto de aquecimento. Então, são 20 segundos na horizontal, depois vertical, depois volta para a horizontal. Metrônomo no 140. Eu vou colocar aqui também, o Google Meet ele tem uma proteção aqui do toque. Ok. 140, Isso. valendo, horizontal. Aqui, né? Isso. Desloca bem para os cantos. Perfeito. Para cima e para baixo. Dá para aumentar? Dá. Volta para horizontal, aumenta para o 180. Vamos ver se dá? Ah, Aham. uau! Então, quando você for fazer sozinho, tá ok. Você Uhum. pode colocar aí no 200, 220. Tá Existem bom. mais 2 exercícios que você pode fazer também. Ele é na Tá. diagonal, né? Então, você pega um canto em cima, outro embaixo, faz aí uns 10, 15 segundos, depois inverte, né? Tá. Ok, vamos fazer. 180? 180 aqui. Pode ir? Sim. O lado, né, da diagonal. Preventila. Muito bacana. Vamos fazer o zigue-zague, né? No palavras, meias palavras 3. Valendo. Aí no 47? Isso, você escolheu o 47, né? O meio termo entre o 45 e o 50. Ok. Zigue-zague. Bora. Fechou? Ok. 47 mesmo? Ou É, dava para um pouco mais? daí um pouquinho. 48 acho que vai. Tá. Coloquei Então, essa é 48. uma informação extremamente importante, tá? Você está mexendo no metrônomo. Porque se eu fizer na zona de conforto, eu não cresço. Tá, Mas se eu exagerar, eu acabo atropelando, tá. tá? Então, vamos para palavras invertidas. Começa com monossílabas.
E ela é invertida no sentido de que eu coloco uma palavra no sentido convencional e uma outra palavra de cabeça para baixo. Então, você consegue ler, claro, aí, em voz alta, a primeira e a segunda linha? Ser letrem, fós, bis, mãe, pá, mas, pá, Pneu, né? pneu. Então, pode acontecer justamente isso. Então, algumas pessoas, não sei se já ouviu falar na dislexia, a pessoa olha e troca as letras. Sim, Às vezes lê a mesma linha, às vezes pula linhas. tá. E também o déficit de atenção. Não é o nosso caso aqui. Mas esse exercício também serve para estimular o hemisfério direito. Ok. Por quê? Se eu lhe mostro uma caneta assim, é caneta. Se eu mostrar ela deitada, continua sendo caneta. Se ela estiver de lado, é caneta. E por que que a palavra, se eu viro de cabeça para baixo, eu aumento a possibilidade de não entender ou até de trocar? Porque quando eu viro de cabeça para baixo, eu estou enxergando a informação, a palavra, como se fosse um desenho, como se fosse japonês, como se fosse Uhum. chinês, coreano. Eu passo a ler a ideia, o ideograma, o símbolo, e não as letras. Como a gente ainda está habituado, né, pela alfabetização e o hábito que veio de lá para cá, a ver sílabas, na hora que eu viro, há uma separação. O hemisfério esquerdo diz assim, ó, pode ficar para você, eu desisto. E aí a Entendi. leitura passa a ser efetivada pelo hemisfério direito. Sim. Você já viu aquele exercício desenho com o lado direito? Não. No meu colégio, quando eu era pequeno, iam muito vender um espelhinho que tinha um É, desenho, um espelhinho meio rosado, vermelho, né? E você conseguia ver o desenho no lado branco. Já viu tá. aquilo? Não vi. E eu, no caso, tive, né? Era bem legal, porque eu sou péssimo para desenhar, né? Eu sou muito do hemisfério esquerdo. Sim, Então, quando eu desenho uma casa, eu desenho a porta, depois a janela, depois o telhado. entendi. Mas quem usa o hemisfério direito enxerga o todo do projeto. Então, esse espelhinho nada mais é que uma visualização do todo. Você Tá. já viu o Gasparetto pintando um quadro, qualquer outro artista? De Ele quadro? faz Já. pinturas Sim. espirituais, né? Ele é bem popular Aham, nessa área aí aham. de arte mediúnica, etc. Ele diz receber uma intuição do além e ele pinta de uma forma que você pensa que não vai dar nada. Ele pinta um pouco aqui, um pouco no meio, troca a tinta, pó, daí a pouco vem um quadro maravilhoso. Por quê? Porque na mente ele tem o todo do que ele quer Uhum, pintar. Então, a uhum, leitura dinâmica é a mesma coisa, a gente passa a ver a ideia, ou as palavras, ou mais de uma palavra, e na próxima uhum. aula vamos aprender, inclusive, a ver mais de uma linha de cada vez. Tá. Tá? Então, esse exercício é só um ensaio, tanto que são Ok, apenas monossílabas. ok. Põe no 50, deixa no 47. Pus O no que que você acha? 48 aqui. Pus no 48. 48. E um pontinho. Valendo, pode fazer. Esquerda para É, linha direita, reta. de cima para baixo. Exato. Ok. É, de cima para baixo? Como assim? Ah, Isso. tá, 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 Como tá, se fosse tá, um tá. texto Ok, convencional, né? ok, ok. Ok, ok. Ok, valendo. Pode ir? Ok. Ok. Tá. Foi mais simples ou mais fácil de se acomodar do que o outro modelo, com metade da palavra, na sua experiência pessoal? Na metade foi mais simples. Tá. Então, a tendência para confundir é maior, né? E por que que a gente tem, às vezes, mais facilidade no outro, né? Porque o outro, a palavra ainda continua na sua posição original. Tá. Só a parte de cima que é retirada, né? O Uhum. legal é que quando você
treina esse tipo de exercício, a sua percepção é acelerada. Quando a palavra está inteirinha, sem esse obstáculo, de cabeça para baixo, ou cortada pela metade, o cérebro passa a identificar melhor e mais rápido também. Ok. O número 2 é de trás para frente. Geralmente, Pedro, a nossa mentoria faz um pouco, né? Experimenta aqui de maneira a passar como fazer o exercício, Sim, e aí o legal é estar fazendo, né, aqueles 10 minutinhos. sim. Então, observe, nós vamos fazer igualzinho, né, durante a semana. 3 folhas do primeiro módulo, 3 folhas agora desse Tá, segundo módulo. Valendo, de tá. trás para frente, da direita para a Palavras esquerda. repetidas, 2, né? Dois. No 2 você tem de sílabas. Tá, isso. Então, palavra um pouquinho maior. Ok. Pode ir? Sim, valendo. Peraí, deixa eu começar de novo aqui. Que é zigue-zague, não, né? Não, da direita para a esquerda apenas. O 3 é Ah, que nós tá. vamos fazer em zigue-zague. Tá. Ok, ok. Confundi aqui. Ele vai ficando mais difícil, né? Vai Uhum. aumentando o tamanho da palavra. Por isso que a repetição é interessante, né? Tá sempre fazendo várias vezes para o cérebro se adaptar pela repetição. É isso, bem, parei, travei bastante. Ok, Essa ideia, né, é massacrar, né, com exaustão, né, de repetição, uma nova trilha neural. O ok. cérebro tem uma opção estável, que é a da leitura convencional, e agora está Uhum. fazendo uma nova forma, né? Mas, às vezes, só a ideia, só o modelo, já ajuda muito. Então, só de você começar a trabalhar ou cutucar o hemisfério direito, ele se acomoda numa velocidade extraordinária, mais do que os músculos, né? Ok, Você faz exercício físico, né? Então, você sabe que precisa repetir, né, com vários músculos e exercícios, até que o músculo entre dentro daquele formato que você deseja, né? Eu, uhum. inclusive, estou precisando entrar nesse ritmo aí, vou ver se me organizo, né? Então, mente sã, né? Corpo são. Agora, no 3 aqui, as palavras são maiores, né? Provavelmente, né, você tem que Ok, diminuir do 47, recuar aí para o 44. Se você perdeu muita palavra no exercício tá bom. anterior, o legal é baixar um pouquinho. Isso. Perdi Então, bastante palavra. vamos afundar aí para o 40, baixar 7 pontos, 8, né? Qual que a gente vai no 3 No agora? 3 só que é zigue-zague, né? Palavras invertidas 3 em zigue-zague. E vamos fazer no 40. Tá bom. Pode ir? Valendo. Ok. Perdi algumas palavras, tô perdendo Legal, algumas palavras maiores. exato. Quando você for praticar, claro, né?
hoje ou amanhã, né, ou quando der, você vai treinar 1, 2, 3 do palavras, que inclusive você pode pegar também o bloco das invertidas, das distorcidas, aliás. Você pode fazer 1, 2, 3 meia palavras, 1, 2, 3 palavras invertidas e do próximo, que é palavras com números. Ok. Aí no outro dia você Ok. faz a 4, 5 e 6 do distorcida, 4, 5, 6, e assim sucessivamente. No outro dia, 7, 8, 9. Tá. Entendeu qual a ideia? Esquerda, Entendi. direita, Entendi. direita, esquerda e zigue-zague. Esquerda, direita, esquerda, zigue-zague. Então, Ok. esse mesmo formato. 10 minutinhos cada sessão que você for treinar. Você pode usar o timer. Tá? Palavras com números. Número 1. É exótico esse, hein? Então, o nosso É, cérebro, diferente, por exemplo, não sei o chat GPT se ele já consegue fazer isso aqui, mas a página 31, né? isso. Isso. Na página 31, você tem a primeira linha com letras substituídas, trocadas por números. Vamos ler em voz alta aí Por a números. primeira e a segunda linha? Isso, página 31, palavras com Largura, crédito, números. tábua. Está falhando um pouquinho aqui a nossa conexão, mas acredito que já estabiliza, né? Eu vou fazer a leitura aqui, se estiver me ouvindo. Tutu. Ok, então a primeira é chapéu, Já né? estabeleci. Quadro, África, largura, não é isso? Isso. Chapéu, quadro, África. Na segunda linha, Isso. crédito, tabuleta, líquido e England. Parece que tem uma Engano. palavra ali. Engano, desculpa, porque está refletindo o sol aqui. Engano. Pensei que era uma. Isso. Ok, engano, engano. Pensei que era uma palavra estrangeira aqui, Inglaterra. Mas não. Então a tendência é essa mesmo, tá? Você trocar por outra palavra que pareça. O cérebro direito ele monta quebra-cabeça. Ele toma decisões corretas com dados incompletos, né? Então, ele é capaz de resolver problemas com Uhum. intuição. É fantástico isso. Tá? Então, a primeira, o número 1 é da esquerda para a direita. Vamos manter o 40, aumenta para 45. Aumentar para 45 aqui. Foi. 45. Ok. Então, vamos fazer a leitura, né, no 45. E terminou, hiperventila. Ok. Ok. Pronto. Aí o 2 é direita e esquerda, o 3 é zigue-zague. Acho que é desnecessário a gente executar agora. Ficou claro Tá. aí o procedimento? Ficou claro. Estimulação do hemisfério direito, cortando palavras pela metade, para o cérebro completar, né, invertendo para ele conseguir entender e misturando com letras para que ele consiga intuir. Então, são Ok. 3 ferramentas poderosas aí para a definição. Eu acho que seria legal a gente fazer uma nova chamada para ver se a gente estabiliza a conexão, né? Ué, você quer fazer? Podemos fazer. Vamos fazer. Então, eu fechei aqui a